Olá, mulheres! Estamos aqui dando continuidade à parte 2 do estudo da história de Raabe, a mulher e o coração cheio de fé. Antes de dar um breve recapitular brevemente o que a gente já começou a tocar no estudo que a gente, no primeiro vídeo da primeira parte do ensino. E eu encorajo você fortemente a assistir a parte 1, receber desse lugar, puxar mais coisas da palavra do Senhor. E aqui estamos dando continuidade. Mas nós falamos um pouquinho da Raabe. De onde que apareceu ela, o contexto, quem era ela. E esse lugar que a Raabe se destaca na palavra. Por ser uma mulher ali que teve um desfecho no momento incrível da história, de uma conquista do povo de Israel, mas também ela destacou na palavra porque ela fez parte da genealogia de Jesus, ou seja, aquilo que era a condição dela natural, pontual, se tornou porque ela escolheu crer no Senhor e na palavra dele. Ela escolheu ter um coração cheio de fé em quem Deus era. Ela mudou a condição dela natural e passou a ser uma condição espiritual também, que reverteu num propósito, que reverteu também naquilo que ela cumpriu na realidade de vida dela, não só natural e terrestre, mas também tocou a eternidade. Tocou aquilo que é um exemplo para nós que carregamos isso, primeiro porque ela fez parte da genealogia de Jesus e foi um propósito divino, celestial, e também porque ela foi citada como exemplo de herói da fé, do rol da fé, de uma mulher que teve fé, e a condição dela natural dela se transformou em uma condição espiritual e sobrenatural porque ela teve fé. Fé em quem Deus é, fé na palavra dele. E esse lugar, mulher, se a gente fosse pegar um pouquinho da essência do que esse estudo quer transmitir para nós como mulheres, é a gente cada vez mais, de uma forma constante e contínua, puxar desse lugar do coração do Senhor. Senhor, se eu sei quem eu sou em você, se a gente aprendeu lá em Eva, eu sei minha identidade, a minha essência, eu sei o que eu carrego, eu sei que quanto mais eu recebo revelação de quem você é, eu sei quem eu sou e o que eu tenho que cumprir, eu também entendo que há um lugar que o Senhor designou para mim um propósito, o Senhor colocou sobre mim um chamado, a promessa sobre minha vida, mas há um lugar de posicionamento para receber essas promessas, perseverança, alinhamento. E esse lugar de alinhamento, cada vez mais um patamar que eu sou elevada para cumprir aquilo que o Senhor tem para mim, me coloca num posicionamento de destaque para representar o Senhor sobre essa terra, para representar os seus desígnios. E muitas vezes esse lugar de destaque vai ser um lugar também de sacrifício, de entrega, de consagração, de devoção. Mas que em toda essa jornada, o Senhor também nos chama para viver uma história que, se o nosso natural é influenciado, e na verdade o nosso, ao contrário, o nosso espiritual influencia e gera o natural de forma sobrenatural, mas aquilo que a gente vive na nossa história, na nossa geração sobre essa terra, também deixa um legado sobre essa terra, mas também toca a eternidade, como foi com a história de Raabe. E agora nós vamos dar sequência, e algo que eu finalizei o último vídeo foi falando um pouquinho sobre esse lugar que Raabe, ela começou a mudar a condição dela natural e já começou a gerar o sobrenatural e espiritual a partir do momento que ela começou a crer. E no cenário ali nada favorável, talvez de exposição nacional, porque eram 2 espiões, e ela também poderia ali estava no risco de perder a própria vida dela, ser condenada por estar abrigando 2 espiões inimigos na casa dela. Mas nessa condição de ter um coração que ouviu falar sobre o Deus, o único Deus, que temia ao nome do Senhor. Ela nem convivia, mas ela tinha fome, ela tinha sede, ela teve fé no coração, ela falou, eu quero receber. A minha condição natural, eu sou uma prostituta, essa é a minha realidade, e agora meu povo está condenado à morte. O que pode mudar isso? No momento que ela entendeu que o que podia mudar isso, ela era ter um encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ela se posicionou em fé. Ela, mesmo assim, num cenário que era um risco para a vida dela, ela acolheu aqueles espias, mas não simplesmente aquilo, ela acolheu os espias num sinal de rebelião e de risco. Ela acolheu aquilo que os espias representavam. Os espias representavam o próprio Senhor, o propósito do Senhor, o desígnio do Senhor sobre aquela nação e sobre todo assim dizer, sobre toda a realidade daquela terra, assim dizer, que era Deus formando para si um povo escolhido, o único Deus.
E nesse momento também a Raabe, né, ela teve um cenário ali que ela se expôs, que ela teve um risco na vida dela. E é esse cenário de contexto, vamos trazer para nossa prática. Quantas vezes vai ser, né? Eu também trouxe um pouquinho disso sobre a história do nosso estudo de Esté. Se você não viu, vai lá, tá aqui linkado na playlist dos vídeos. Aprende, busca desse lugar. É incrível, mas na palavra, normalmente, quando a gente estuda, esse lugar de liberação, e a gente sabe também um pouquinho mais a fundo para frente, quando tem sobre os novos dons espirituais, e um deles é sobre fé especial. Esse lugar da fé normalmente sempre é ativado no lugar que é um cenário nada favorável. É um cenário de medo, de insegurança, de risco, de perda, de falta, de dor. E é nesse momento crucial que a gente escolhe: ou eu posiciono meu coração em fé, em quem Deus é, no que Ele falou, no que Ele tem para mim, e mudo esse cenário natural e passo já a tocar o cenário, um contexto sobrenatural, e também puxar daquilo que eu carrego da eternidade para essa terra, e também já gerar para a eternidade o propósito, os sonhos que o Senhor tem para mim, e estabelecendo aqui nessa terra o que Ele tem de forma natural. Ficou bem confusa essa parte, né, gente? Mas pega aí. Ou eu escolho só ser movida por aquilo que é o meu contexto natural. Raabe poderia talvez ter abrigado, ter denunciado aqueles espias, talvez eles conseguiriam o livramento de outra maneira. Raabe poderia não ter abrigado eles, mas algo despertou no coração dela. Eles carregam o que eu preciso. Eles carregam o poder, a mudança de vida, eles carregam a própria vida que eu preciso. E olha que incrível, naquele contexto, como mulher, nada favorável, o que saiu da boca dela foi as palavras certas, para o tempo certo, da maneira certa, e gerou livramento, e gerou libertação, e gerou salvação sobre a vida dela e a família dela. A gente terminou, na verdade, o primeiro vídeo falando um pouquinho disso. O que ela falou foi, de uma maneira, aquilo que os discípulos, os espias viram na terra, mas foi também aquilo que eles levaram para Josué como líder, falando: vamos, porque da mulher que nos abrigou, olha, saiu isso. O report, né, o relatório deles teve muito a ver desse lugar, do que eles receberam aqui, dessa conversa, dessa ousadia. Eles viram uma ousadia, como essa mulher nem sabe que a gente tá vindo aqui para espiar o país dela, para destruir. Ela nos abriga, ela coloca a vida dela em risco. E nesse lugar de um coração de fé, o que Raabe carregou, indiferente da condição dela natural? O que Raabe carregou no coração dela que mudou, que acrescentou esse lugar de destaque, não só da história dela sobre a palavra, mas até hoje nós recebemos disso, mas também que ela foi incluída na genealogia de Cristo e também destacada em Hebreus 11 como a mulher do rol da fé, heróis da fé. E uma coisa que a gente trouxe, eu vou trazer quatro perspectivas aqui pra você do que ela carregou na vida dela, e um coração cheio de fé. Mas a primeira coisa que a gente já trouxe, 2 pontos que a gente já trouxe também do primeiro vídeo: ela teve fé no Senhor, ela teve fé na palavra dele, ela creu até o fim, diferente da condição e do cenário. Ela carregou isso. Se há alguma coisa, alguma pessoa, alguma maneira de mudar a minha condição natural, e é que ela nem sabia que ela tinha espiritual, eu crendo no Deus, o único Deus, o único Senhor. Houve um reconhecimento, houve um temor no coração dela. E ela também se posicionou em fé. Ela se posicionou, ela recebeu os espias, talvez eles foram à casa dela, ela entendeu quem eles eram, ela se posicionou. Mesmo ali no cenário desfavorável, ela teve ainda mais fé para se posicionar, ter as estratégias certas, falar a palavra certa e também receber, fazer os pedidos certos, alinhado no coração com fé. Olha o que fala aqui no versículo 12. Ela falou: olha, nós cremos que a terra é de vocês, porque só o Senhor é Deus. Nós ouvimos falar tudo que o Deus faz, e eu quero receber desse lugar. E olha o que ela fala, versículo 12. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe e de meus irmãos e de minhas irmãs. E de tudo que lhes pertence, livre-nos da morte. Fé e coragem que gera honra.
E vamos continuar aqui que eu vou pontuando mais. Aí continua. A nossa vida pela vida de vocês, os homens garantiram. Se vocês não contar o que estamos fazendo, nós trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer, eles continuaram a jornada dele e ela ainda orientou. Ela teve estratégia, visão para falar, olha, vão para esse lugar, estejam lá. Gente, elas sabiam. Esses homens não são homens qualquer, eles carregam o destino da minha vida e da minha família. E é incrível que a gente vai trazer algumas coisas dos 4 aspectos, mas olha o lugar da fé. Ela entendia, olha, eu posso agora estar num lugar, cenário de risco de vida, eu tô aqui colocando minha cabeça em jogo também. Se eles forem pegos, quando eles estiverem fugindo, já era, eu vou junto. Mas eles têm um contato, eles carregam a verdade do único Deus vivo. Eles carregam a mudança que eu preciso e eles carregam o que vai trazer essa realidade não só sobre mim, mas sobre a minha casa. Se é um lugar de livramento, salvação e restauração, ela se posicionou isso em fé, em coragem, com as palavras certas, com as estratégias certas e com visão também. Olha o que ela fala, versículo 16. Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não o encontrem. Escondam-se lá por 3 dias. Ela fala, olha que mulher sábia, olha esse lugar de humildade, de conhecer a terra, de tudo aquilo. E algo neoadrento aqui, mas deixa eu continuar a ler que eu trago esse adentro para vocês. Depois poderão seguir o caminho. Quantas das vezes nós menosprezamos aquilo que a gente vai acumulando, aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo dos nossos anos? Quantas das vezes coisas que nós passamos na nossa história, nós olhamos para esse lugar às vezes de desprezo, olhamos para o lugar, isso não tem valor, isso não é importante. Raabe era uma prostituta e a gente falou, às vezes, não tão bem quista ou bem vista pela sociedade, nem mesmo pelos seus, nem mesmo pela família dela, nem sei como era a condição. Só sei que era uma família grande, pai, mãe, irmãos e irmãs. Mas, olha ali, como ela sabia os lugares da cidade, como ela teve as estratégias corretas. Possivelmente foi de muitas coisas que ela aprendeu ao longo do caminho. E sabe o que é incrível e sobrenatural que a gente pode aprender e puxar da palavra? Quantas vezes nos momentos que mais nós precisamos estar neste lugar de fortalecer, de alimentar o nosso coração com fé, nos posicionarmos e entendermos, Senhor, indiferente do contexto, cenário atual, eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor falou, eu sei as suas promessas para mim, então eu vou permanecer nesse lugar, eu vou me posicionar, assim também como a gente falou da Rainha Esther, eu vou me consagrar, eu vou estar nesse lugar, eu vou receber estratégia adequada, eu vou receber a palavra adequada. Quantas vezes, para que a gente chegue nesse lugar, a gente falou também, há um lugar de preparo, há um lugar que a gente não menospreza aquilo que o Senhor nos permite viver em cada estação da nossa vida. Se você é mãe, se você é filha, se você é esposa, se você é estudante, se você é sobrinha, se você é prima, se você é neta, indiferente da sua condição, se você é irmã, se você é serva, todas nós somos irmãs e servas, amigas, enfim, filhas. Mas, indiferente da sua condição, da sua estação atual. Mulher, você carrega coisas que o Senhor permitiu que você passasse, você vivesse em outras estações, para que nos momentos específicos, com a sua fé ativada e coragem, aquilo é liberado num lugar de visão e estratégia. Eu vou dar um exemplo mais prático. Quantas vezes nós precisamos passar por aqueles estágios, ou trabalhos, ou empregos que ninguém quer? E às vezes a gente fala, pra que eu tô aqui, Senhor? É difícil, a gente só vê nessa perspectiva natural. É ruim, olha a minha condição. Mas, não querendo comparar a condição dela de ser prostituta, porque a gente sabe que é um lugar que, sim, o Senhor não queria pra ela, e até mesmo no momento que ela quis uma outra realidade, ela recebeu fé, em fé, essa outra realidade, foi lhe dada essa outra realidade. A gente vai continuar lendo a história. Mas, quantas das vezes nós passamos por estações e momentos da nossa vida que a gente menospreza aquilo que o Senhor nos concede? Se a gente crê que Ele é um Deus bom, que Ele é um Pai, que Ele não falha, que Ele não tarda, que Ele tem um tempo certo, que Ele nos coloca em cada estação num posicionamento certo, conforme aquilo que a gente precisa viver e exercer, porque tantas das vezes nós não temos esse lugar de expectativa no nosso coração, de crer, de alegrar, de regozijar. Quantas das vezes nós menosprezamos isso e nós não entendemos que, na verdade, aquilo tem que alimentar o nosso coração em fé e falar, Senhor, o que eu preciso aprender nessa estação? O que eu preciso receber do Senhor nessa estação? Porque eu quero estar pronta para quando a sua promessa vier, quando a sua palavra foi liberada, eu quero estar com a minha fé ativada, eu quero estar com a minha visão estendida, eu quero estar com as estratégias prontas.
E às vezes esses lugares não são forjados no momento que é tudo ou nada. Às vezes, a maioria das vezes, esses lugares na nossa vida são acrescentados naquele dia a dia. O exemplo do estágio. Aquele estágio, às vezes você almeja aquela profissão, mas o Senhor agora te deu um estágio. Ou te deu um cargo na empresa que não tem nada a ver com aquilo que você deseja, até mesmo Ele colocou no seu coração. Mas há algo ali que você precisa aprender. Na igreja, ou servir na igreja, estar com algumas pessoas, às vezes você fala, para que eu tô com essas pessoas, não me encaixo bem? Ou nesse serviço, nessas tarefas, fazendo aquilo. Para que eu tenho que desenvolver essas tarefas aqui no corpo? E às vezes o Senhor fala, filha, para aquilo que tem que ser gerado no seu coração, que vai ser um divisor de água, você precisa estar preparada, você precisa estar equipada. E vai ser nesse lugar de cotidiano e do dia a dia. Quantas vezes a nossa fé, ou então esse lugar nosso de ter um coração cheio de fé vai se esmorecendo, porque a gente começa a focar muito naquilo que é natural. Ah, essa rotina, ah, é casa, ah, é a família, ah, é fazer isso de novo. Em vez de falar, Senhor, eu quero mais. Raabe queria mais. Gente, como que ela ouvia falar? Ela estava atenta. Como que ela sabia as estratégias da cidade? Ela observava, ela via. Ela tomou para si no momento que ela precisava se posicionar em fé, em coragem e falar, agora eu tenho que pensar. Eles carregam a minha promessa, eles carregam o meu lugar, o meu lugar de livramento, para as pessoas saberem que é uma família e uma casa que vai ser defendida, que crê no mesmo Deus que eles creem. Eles vão fazer uma aliança comigo, eu preciso preservar que eles cheguem ao destino deles final. E aí ela já agiu com estratégia, com visão. Olha, fiquem 3 dias, eles vão procurar vocês. Ela sabia das táticas, ela observava o povo. Por quê também? Porque ela estava no meio do povo. Fica a dica aí, o lugar do seu serviço, o lugar que a gente tem que estar, como a gente pode. A gente não está só no lugar focado em nós mesmos, a gente está no lugar, em todos os lugares que Deus nos colocou, recebendo o discernimento dele na perspectiva espiritual. Senhor, o que eu tenho que receber neste lugar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que alcançar? O que o Senhor tem que gerar em mim para as promessas? Indiferente do cenário. E foi incrível que olha o que aconteceu. Os homens lhe disseram, versículo 17, estamos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, olha o que eles falam, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Aqui tem muita coisa. Primeira coisa, eles fazem um momento de aliança com elas. A nossa vida pela sua vida, a nossa palavra pela sua palavra. Há um lugar aqui de aliança. E é incrível que o nosso Senhor, pelo sangue dele, esse mesmo lugar que hoje nós temos com o Pai, a vida dele foi entregue pela nossa. O sangue dele derramado, e tem até uma representação aqui bem clara do sangue dele, que olha o que eles colocaram. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável, versículo 19, por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso algo toque nessa pessoa. E se você contar com o que estamos fazendo, estamos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, ela entendeu a aliança, ela entendeu a parte dela da aliança. Respondeu Raabe. Assim ela os despediu, eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Eu não li aqui o momento que apareceu o cordão vermelho. Ah, foi o versículo 18. Para ser um sinal da aliança, não apenas verbal, mas de posicionamento à minha vida, eles falaram a nossa palavra perante a nossa palavra pela sua palavra, a nossa vida pela sua vida, a nossa salvação, assim dizer, nós chegarmos em paz até o nosso destino pela sua salvação, de proteger a sua casa, haveria ali condições, mas haveria um lugar de representação, o cordão vermelho. E é incrível que hoje em Cristo Jesus essa aliança é feita, já foi estabelecida, e o cordão vermelho, né, assim dizer, o sangue puro, perfeito, derramado por nós, nos concedeu esse lugar de aliança plena, eterna com Ele. Mas é tão incrível que há ainda um lugar de condicional. É a sua palavra, Raabe. Você vai ter que permanecer nesse lugar de fé, de convicção. Apesar de nós não estarmos mais na sua casa, a gente vai voltar para o nosso destino, você tem que permanecer crendo. E outra coisa, você vai ter que permanecer. Você quer a salvação, o cuidado sobre os seus, eles vão ter que permanecer nesse mesmo lugar com você. Ou seja, para o livramento dela e da casa dela, porque também a gente já falou do aspecto, ela não teve só que se posicionar em fé, ela teve que gerar isso no coração daqueles que estavam ao redor dela.
Ela teve que comunicar isso, deixar claro, olha, e eu não sei como que foi essa estratégia delas, mas eu imagino que foi desafiador. Para que no momento, claro que aí teve a questão teve todo o preparo para que o povo, na história das muralhas de Jericó caíram. Se você não ouviu essa história, estuda, leia, ouça, aprenda, é muito bom. Mas que o povo veio na terra, tinha um horário que eles vinham específico, até o dia que as muralhas caíram, e sim, eles conquistaram a terra e destruíram tudo. Mas antes disso, mas no coração dela, ela carregava algo, ela carregava uma promessa. E ela precisava manter aquela promessa, a condição daquela aliança, com expectativa, com diligência, com fé. A mesma palavra que ela carregou para se agir e posicionar, ela teria que permanecer diariamente, constantemente. E aqui é esse lugar também que eu quero estender sobre você, mulher. E isso também que eu vou falar, finalizar os nossos 4 aspectos no próximo vídeo para finalizar. Mas quantas das vezes, a jornada da nossa realidade cristã, nós até temos fé diante de Deus para estabelecer alguns momentos, ou quando aqueles momentos de tudo ou nada, e a gente vê o milagre acontecendo porque a gente se posiciona, a gente testifica isso. Mas quantas vezes também para promessa e coisas específicas que o Senhor derramou sobre a nossa vida, nosso chamado, através de nós para alcançar aqueles que estão ao nosso redor, só pode ser estabelecido se a gente permanece naquele mesmo lugar, do mesmo coração, com as mesmas palavras, com a mesma diligência e ainda atraindo a outros para estarem neste lugar conosco. E muitas das vezes, na realidade cristã, a gente acha que isso não faz parte do nosso processo, do nosso jornada da salvação, né? Porque a gente recebe a salvação de uma forma, um momento em crer, ela é de graça, é pela graça do Senhor, a gente não tem que fazer obra para conquistar, mas para permanecer sendo na salvação e crescer nela, na santificação, no posicionamento, na maturidade espiritual e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, é uma jornada, é um processo, é um lugar de crescimento. E é incrível que esse lugar da aliança é algo muito importante para eu e você carregarmos, mas para todas as mulheres que você também tocar e cuidar, tem que haver no nosso coração esse lugar. Eu tenho uma aliança com o Senhor, uma aliança na palavra dele, uma aliança na vida dele, a vida dele pela minha. É a palavra dele passa a ser a minha, é o sangue dele que me salvou, me libertou. E isso, quanto mais eu permaneço nesse lugar da palavra dele, da vida dele em mim, mais o meu lugar também é me posicionar para aqueles que estão ao meu redor, recebam desse lugar. Recebam desse lugar e alcancem esse lugar junto comigo. Aqui não fala que mais ninguém da casa dela teve um encontro com os espias. Apenas Raabe teve. Mas esse posicionamento de fé, de coragem, de entender a aliança, de entender o propósito, de se apegar de todo o coração, mudou não só a história de Raabe, mas de toda a sua casa. E essa já era também o lugar do coração dela, do chamado dela. Ela queria não apenas resgatar a história dela, mas no coração dela tinha compaixão e amor para também querer resgatar a história da família dela. Olha que poderoso, olha que celestial. O nosso propósito, e eu não sei se eu já falei isso antes em algum vídeo, mas não tem a ver só com a gente. O nosso propósito, o propósito do Senhor para nossa vida é um lugar assim que já reflete aquilo que a gente vai gerar para alcançar na eternidade, sim, mas também é para abençoar, gerar a vida dele, a vontade dele sobre aqueles que estão ao nosso redor, sobre os lugares, as posições, as estações que ele nos chamou para viver e para estabelecer ali, ser estabelecida ali. E será que a minha e a sua vida, nosso coração em fé na palavra dele, a gente permanece nesse mesmo lugar, constantemente, diariamente, de forma crescente? Imagina, gente, o esforço dessa mulher para manter a família dela em casa, reunido, entender, trazer esse lugar da revelação e compreensão que ela já tinha no coração dela. Eu não sei se eles tinham a mesma fé, a mesma motivação do coração como ela teve. Eu só sei que ela creu, e ela retomou para si a aliança. E é incrível que quando eles foram, no mesmo momento, ela se posicionou e falou: eu vou permanecer nesse lugar. Ela colocou ali o cordão na casa dela como um sinal da aliança. O vermelho representando, eu tenho uma aliança ali, né? E a gente vê esse lugar também como a representação do sangue. Eu tenho uma aliança com a palavra de Deus. Ele tem uma aliança comigo, ele vai salvar a minha vida, da minha família, da minha casa.
Ele vai salvar o nosso propósito. Há uma convicção e eu vou permanecer nisso. Não importa o esforço que eu vou ter que dedicar, a entrega que eu vou ter que fazer para que isso se cumpra. Mas ele falou que vai cumprir, então vai se cumprir. Bom, nós não chegamos nos 4 aspectos, mas eu quero fechar esse lugar, esse segundo estudo aqui, nesse momento com vocês. E no nosso próximo momento, vamos falar um pouquinho dos 4 aspectos, que a gente já tá falando do que foi, né? A gente tá falando muito dela, o que ela fez, mas resumindo, assim, dizer quais foram esses 4 aspectos, características que gerou em Raabe uma mulher, um coração cheio de fé, mas que a história dela tocou a história de Jesus, tocou a eternidade também, tá tocando a eternidade até hoje, tem tocado as nossas histórias, mas, e também finalizar como que foi a conclusão, como findou a história dela. Deus abençoe você e nos encontramos no próximo vídeo.